A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje eu vou falar sobre uma história para mim e para você. Algo, eu não posso nem se dizer uma história, uma advertência para você, povo de Deus, pastor, missionária, homens e mulheres de Deus que vivem numa vida levando a palavra do Senhor e muitas das vezes prega, adverte dentro da casa de Deus, fala da palavra de Deus, mas pratica dentro da sua casa. Hoje eu vou falar sobre o Natal, diz a palavra do Senhor. O Natal, nós sabemos que ela é uma festa pagã, diz a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor, não, é uma festa pagã criada pelo Império Romano, aonde o Império Romano ali fez esse decreto, e você sabia que cada um tem um ídolo, cada decreto tem um ídolo, e também nessas festas, eles também decretaram também quando chegava ali aquele dia feriado, para que possa o povo se afastar de tudo, somente adorar os deuses, que eu vou acabar de dizer alguns deles, só eu botei aqui uns 3 que são muitos. E muitas das vezes, amado irmão, amada irmã, você diz, faça isso, prega, pastor, missionária, homem de Deus, mulher de Deus, faz a vontade de Deus, prega, mas você não vive aquilo que você prega. Infelizmente, eu tenho que falar a verdade. Hoje para mim é um dia como qualquer outro, é um dia porque eu vou fazer o vatapá, maionese, vou assar o frango, é véspera de Natal, você está pecando, você está sendo contribuinte com uma festa pagã criada pelo Império Romano, diz a palavra do Senhor, e o Império Romano, diz a palavra do Senhor, chegava uma data como de hoje, decretava do dia 24 para o dia 25 feriado, e essas datas até hoje em vários países, inclusive aqui no nosso país, também decreto esse feriado até hoje. Em muitos países aí também, inclusive aqui no nosso Brasil, essa festa pagã criada, né, pelo Império Romano, onde eles adoravam, eu coloquei só os 3 ídolos aqui, que são muitos. É uma festa pagã, diz a palavra do Senhor, como o carnaval, a festa da carne. Diz a palavra do Senhor, como a época da Páscoa. Eu vou comprar um ovo de Páscoa para o meu filho. Eu nunca vi coelho colocar ovo, que eu saiba, o coelho ele coloca o filhote. Eu vou evangelizar no dia do carnaval. Tantos dias para evangelizar, você vai evangelizar no dia do carnaval, na festa da carne. Eu vou ganhar muitos para Jesus, amém, vai. E hoje eu vou falar somente hoje sobre o Natal, que é uma festa pagã criada pelo Império Romano. E isso fala em muitos estudos aí, que eu gosto muito de ler a palavra, né? O Papa Júlio I implantou isso para a Igreja Católica, essa festa aí pagã, a festa da carne, aonde como é hoje, até hoje em vários países, quantos países, e no Brasil também, eu estou comemorando o Natal, a festa pagã. Hoje você está, né, amado irmão, dentro da tua casa fazendo os manjares, né, de Satanás dentro da tua casa, não é verdade, amado irmão? Hoje você sempre está, eu vou botar o mês de dezembro, é o mês, eu vou botar minha árvore de Natal, vou colocar dentro da minha casa minha árvore de Natal, vou colocar aqueles brilhos dentro da minha casa. Você sabe o significado de cada peça daquela que está na sua árvore de Natal? Você sabe? Não tem nada para nós, servos de Deus, pegar proveito. E hoje você está dentro da sua casa fazendo os manjares de Satanás, sendo cúmplice do Império Romano, onde adorava os ídolos. E eles ali separavam aquela data ali, fazia feriado como amanhã. Hoje você vai fazer o seu alimento, amanhã é feriado. Assim o Império Romano também determinou essa data também, onde eles adoravam vários ídolos pagãos, né? O Deus Sol, que é o Deus. Eu vou lhe falar aqui depois, que eu botei só os 3, que são muitos. E como você está agindo como pastor, como mulher de Deus, como evangelista, como pregador da palavra de Deus? Muitas das vezes você prega e você está vivendo aquilo que você prega. Você evangeliza, você está vivendo aquilo que você evangeliza. Você pega um folheto, entrega para o ímpio,
né? E depois que hoje você está fazendo os manjares de Satanás, entrando na festa pagã, fazendo seus alimentos, você sabia que seus alimentos hoje se tornam maldição? Porque você está sendo cúmplice com o Império Romano, que determinou adorar os ídolos pagãos deles. Você sabia? O seu alimento está se tornando maldição, você sabia? Porque você está sendo contribuinte, e essa data até hoje no nosso Brasil, em várias cidades estão comemorando o Natal, oferecendo a deuses pagãos, a ídolo. Depois você pergunta, por que meu filho hoje está no mundo? Por que minha filha está no mundo? Por que meu casamento acabou? Por que eu vivo nessa vida de destruição? Por que meu ministério está desse jeito? Porque você prega aquilo que você prega, mas não vive aquilo que você prega. Você prega, mas depois você está agindo as coisas carnal do mundo, que o mundo oferece. Hoje você está fazendo as suas comidas, né? A sua comida, você sabia que vai se tornar maldição sobre a sua vida e a sua família? Sobre o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, seus netos, suas descendências, vai se tornar maldição, porque isso aqui, diz aqui os estudos aqui, que a partir do momento que você comemora junto, você está colhendo maldição para a tua vida, para a tua família, para as tuas descendências. Hoje você está fazendo os manjares de Satanás que vai te causar maldição, e futuramente você vai ver o que vai acontecer na vida da sua mulher, do seu marido, dos seus filhos, das suas descendências. Você vai saber o que vai acontecer, porque você está sendo contribuinte com os manjares de Satanás. Ele está oferecendo e você aceita. E diz a palavra do Senhor que adianta pregar, mas não viver o que prega. E hoje eu vou falar somente um pouquinho, e outra também. Jesus nunca nasceu dia 25 de dezembro. Quem falou? E muitos teólogos aí dizem que foi no mês de... Como muitos teólogos, foi no mês de outono. Foi entre abril e junho. Então foi no mês de junho. Muitos teólogos falam, mas verdadeiramente para mim, eu digo para você, só Deus que sabe o dia do nascimento de Jesus, diz a palavra do Senhor. Muitos teólogos apenas eles deduzem, mas a certeza não tem. Se você tem a certeza, então me mostre dentro da palavra de Deus. Eu vou dizer, você está certo. Então, no momento, você está sendo contribuinte com coisas satânicas, e futuramente vai recair sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre as tuas descendências, as maldições do Império Romano, que essas datas aí foi feito para deuses pagãos, até para as entidades também é oferecida também. E você está sendo contribuinte, diz a palavra do Senhor, contribuinte com os manjares de Satanás. E diz aqui um pouquinho do estudo aqui. E como eu falei, Jesus nunca nasceu nessa data. Você sabe o significado do Natal? O verdadeiro Natal é o nascimento, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. O verdadeiro significado do Natal é Jesus. É a salvação para a sua vida, para a sua vida da sua família, para as suas descendências. É assim que tem que ser as coisas boas na sua vida. Não você pegar as coisas de maldição e jogar sobre a sua vida. Eu deixo essa advertência, esse alegado para você. Se você quiser continuar com a sua comida, continue. Mas saiba que vai recair sobre a sua família e sobre as descendências, as maldições dos deuses pagãos. Diz assim o estudo. É uma festa pagã, como eu acabei de dizer, é uma festa pagã que era realizada na antiguidade. Nessa data, os romanos celebravam a chegada do inverno. Eles cultuavam o deus Sol, Netalis, Invictus, Solis. Era esse deus. Desde que os romanos realizavam o dia de festividade com o intuito de renovação. O uso do título permitiu que muitas entidades solares fossem adoradas pelo Império Romano. Olha o que eu acabei de dizer. Incluindo Elegabal. Sabe quem é Elegabal? Um deus da Síria, diz a palavra do Senhor. Incluindo Elegabal, o deus do sol da Síria. E o deus patrônio do Império Aureliano. Olha só, Deus
e também havia Mitra. O deus Sol era muito popular pelos soldados romanos. Esses deuses que eu acabei de dizer para você, Elegabal, que é o deus da Síria, patrono do Império Aureliano, e também Mitra era outro deus, o deus do Sol. Diz aqui o estudo aqui, eram os deuses que os romanos, o Império Romano adoravam, amado irmão. Ali eles faziam, quando chegava aquela data festiva como hoje, ali eles decretavam ali feriado. E esse feriado vai até hoje. Em muitos países, como eu acabei de dizer, inclusive aqui no Brasil, como hoje você está na sua casa fazendo os alimentos. Como é que diz? Oferecendo para esses deuses aqui, ó. Eu vou mais uma vez lhe falar para esses deuses aqui, Elegabal, o deus da Síria, patrono do Império Romano, Aureliano, e o deus Mitra, o deus do Sol. Você, a partir do momento que você está fazendo o seu alimento dentro da sua casa, ou indo para a casa dos seus parentes participar, você está comendo dos manjares de Satanás. Você está colhendo a maldição sobre a sua casa e as suas descendências. Hoje você está dentro da sua casa, não é verdade, fazendo seus alimentos, e isso você está sendo contribuído com esses deuses. Esse deus aqui, Eliabal, que é o deus da Síria, patrono do Império Aureliano, e também o deus Mitra. Então, nesse momento eu digo para você, cada alimento que você está fazendo, está oferecendo a eles, a ídolos. Diz a palavra do Senhor, você está oferecendo, as maldições vai recair sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua descendência. Diaconisa Elizabeth, o Senhor Jesus repreenda essas palavras, não repreenda não, porque eu estou ensinando para você, não é o verdadeiro significado do Natal, não é para você estar enchendo hoje a sua casa de festa, ou indo para a casa dos seus parentes, ou comprando tudo do bom e do melhor, então botando uma árvore de Natal, tudo oferecido a ídolos pagãos, depois as desgraças acontecem dentro da sua casa e você pergunta, Deus me abandonou. Deus nunca abandona ninguém não, amado irmão. Simplesmente você procura os manjares de Satanás e come. Aí Satanás, ele não tem pena não de destruir o teu lar, teu casamento, a tua vida, teus filhos. Porque você é conhecedor da verdade, a gente está ensinando e você está insistindo. Mas tem muito irmão que quer ser santo demais. Sim, nós temos que ser santo mesmo. Como diz em Apocalipse, aquele que está limpo, se limpe mais. Aquele que está imundo, então se imunde mais, amado irmão. Então, diz a palavra do Senhor. Aquele que tem ouvido, ouça o que diz o Espírito à igreja. Você está colhendo maldição para dentro da sua casa, para a sua vida, para as suas descendências. E diz aqui, mais aqui, ó. Mais aqui na frente, eu vou passar mais adiante. Até o dia de hoje é uma festa de muitos imoralidades. Até hoje é uma festa de muitas, amado irmão, imoralidades. Pessoas vão beber, vão cair pelo meio da rua. Vão trair marido, vão trair mulher. Os filhos vão se meter nas drogas, nem para voltar para casa não vão mais voltar, muitos aí. Vive numa imoralidade como Sodoma e Gomorra, como na época de Noé. E a partir do momento que você faz o alimento, eu vou participar dentro da minha casa, só me vale. Não, você está participando dos alimentos dos ídolos pagãos, dos líderes dos impérios romanos. Você está participando porque eles tiravam aquele dia de feriado. E como eu acabei de dizer também no Brasil, em muitos países se tira como amanhã. Nós estamos lhe alertando só de você estar fazendo o alimento hoje, você está pecando. Eu estou falando somente para servos, para crente. Diz que homem, mulheres ungidos de Deus, mas está sendo participante dos manjares de Satanás. Quer fazer, faça a sua comida tudo hoje, ou vá para casa dos seus parentes, ponha suas árvores de Natal. Deus deixou livre acesso, né? Por isso que a Bíblia diz que aquele que está limpo, se limpe mais, aquele que está indo, se imunde então. Mas espera também a mão de Deus que ela virá. Muitos teólogos falam sobre, porque Jesus ele nasceu na época de outono. Num tempo, muitos teólogos dizem que Jesus nasceu no outono, não.
Quem tem certeza disso que Jesus nasceu no outono? Ninguém sabe, amado irmão, ninguém sabe. Eu não posso dizer a data do nascimento, porque foi de abril a junho, a julho. Muito disso foi junho. Muito disso foi tal dia. Irmão, só Deus sabe o nascimento de Jesus, que nós temos que preocupar, não com o nascimento de Jesus, mas nós temos que nos preocupar, amado irmão, com a morte, com o nascimento, vida e ressurreição, que Jesus um dia ele veio no mundo para pagar um alto preço por nós. Nós temos que nos preocupar com a nossa salvação, nós temos que nos preocupar que viver uma vida de santidade separado para Deus. É isso que nós devemos nos preocupar. Hoje eu vou comprar a melhor roupa, hoje eu vou vestir o melhor vestido, eu vou botar o melhor sapato. Faça, amado irmão, colhe a maldição sobre a tua vida, porque a gente está ensinando como eu ensino para os meus filhos, os filhos de vocês têm que fazer isso, tira as maldições sobre a vida dos seus filhos, porque depois que recai vai chorar. Eu alerto meus filhos também, se continuar a querer, então que faça. Eu não posso fazer nada. Então a palavra de Deus eu deixo para você nesta hora. O verdadeiro significado do Natal, sabe o que? É Jesus. Ele é o nosso Salvador, Ele que vai nos dar a garantia de salvação, a entrada nos céus. E eu digo para você, só Ele, Jesus, é o caminho, a verdade, a vida. Dentro da minha casa aqui vai ser um dia normal, café, almoço, merenda, janta, normal como qualquer dia. Porque eu vou comprar as melhores roupas, sapatos, porque eu vou fazer minha casa comprar. Tem muita da gente que passa até dificuldade, mas guarda o dinheiro para fazer o manjare de Satanás, que é hoje. Aí eu vou comemorar, passar de um dia para o outro, faça. Eu vou dormir, vou jantar e depois eu vou orar e dormir, porque eu não quero maldição recaindo sobre a minha vida e nem as minhas descendências. E eu deixo esse legado para você. Jesus, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não siga a mim. Tem muita gente que diz, meu canal, eu não tenho canal nenhum. O canal é de quem tá, olha de quem é o canal, de Jesus. Então eu deixo esse legado para você. Siga a Jesus.